Olá, 8 de outubro, sexta-feira, começando a nossa reflexão, hoje com o livro Opinião Espírita, o capítulo é o 16, intitulado Ao Companheiro Espírita. Hoje vamos fazer uma reflexão deste capítulo, lembrando que a gente está alternando aí, né, para dinamizar, para deixar o nosso momento aqui bem dinâmico, bem criativo, bem reflexivo. E a turma tá chegando. Lê Borges, querida. Rafa Loandra, tia Sônia, meu amor, Robertuga melhorou, querida, tô aqui vibrando para você, viu? Silvana Vergalim, Carlão, Caio Machado. Bom dia, amores, bom dia, bom dia. Guerra Paglione. Bom, então, hoje com o livro Opinião Espírita, capítulo 16, intitulado Ao Companheiro Espírita. E o Emmanuel faz uma reflexão do Evangelho, num trecho onde o Kardec fala da transformação moral do ser. Então, melhorando, Rô, que joia! Edinha, Tereza, bem-vindas, amores! Então, hoje a nossa reflexão, vamos criar aqui um contexto de vida. Qual é o objetivo de tanta luta na vida? Com que finalidade a gente se esforça tanto, a gente muitas vezes se sacrifica tanto? Qual a importância disso tudo? Vamos entrar nessa mensagem, porque hoje essa mensagem ela vai fazer justamente esse convite para uma viagem interna. É um convite para a gente abandonar certas âncoras, né, certos comportamentos que a gente fica prisioneiro, e vamos fazer uma viagem para dentro. E o Emmanuel, com a sua profundidade, ele vai mostrar a dificuldade que é a gente fazer essa viagem para dentro. Né? A gente viaja para fora por fuga, por, né, essa agitação que a gente vive, tudo nos impede de entrar para dentro. Porque entrar para dentro é difícil. Entrar para dentro, assim, neste sentido de buscar essência, né, de investigar o imo do nosso ser, né, a profundidade da nossa alma. E é ali que mora a transformação. É ali que mora aonde a gente realmente veio para mexer. Tanto que aqui ele vai chamar de transfiguração moral. Transfiguração. Você entra nesta vida de uma maneira e transfigura. Você muda a sua imagem ao longo da vida. Então, isso não é característica superficial. Isso não é comportamento mecânico. Isso é um convite a uma profundidade de alma, lá nos meandros do inconsciente, lá naquele fundinho onde é difícil mexer. E ele vai explicar aqui hoje o porquê que é difícil, o porquê que a gente fica para fora, mas resiste a entrar para dentro. Só que a verdadeira transformação, que é o que ele está chamando aqui do espírita. O companheiro espírita mexe lá dentro. Então ele começa assim, afirma Allan Kardec,
que se reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as tendências inferiores. Então aqui não é assim um conjunto de afazeres que caracteriza o bom espírita. Ai não, porque eu faço caridade, porque eu já li tal livro, porque eu já fiz tal coisa, então eu sou. Você não é, você está. Você está aqui no processo. Ser é para quem já cruzou essa linha da transformação moral. E então, olha que interessante isso, gente. E a finalidade da gente fazer tudo o que faz, né? Não mora, a finalidade não resiste propriamente em edificações concretas, mas em edificações sublimes. Qual é o outro ponto que ele coloca aqui? Ai, Carla, então eu tô perdida, porque eu sou super atrasada. Não, somos atrasados sim, mas é aqui que mora a grandeza da coisa, porque o que te caracteriza um bom espírita e estar no caminho da transformação não é ter excelentes virtudes. Não, porque a gente possivelmente estaria mascarando os defeitos com uma fachada de virtude. O que caracteriza o espírita em transformação é justamente identificar estes defeitos, mas se manter no esforço. No esforço, se manter consciente na luta contra as tendências. Tendência é tudo aquilo que eu faço naturalmente. Tendência é aquele impulso a jato que vem desenfreado. E esforço é o quê? Esforço é o freio de contenção. Não é a repressão. Repressão é atraso. É o esforço de contenção para pegar esta força e agora conduzi-la. É como escalar uma montanha. A gente está aqui em conjunto, no pé da montanha, em conjunto, em comunidade. À medida que a gente vai escalando a montanha, cada um segue o seu ritmo. Aí já não é mais em massa, é na individualidade. Cada um segue a sua jornada rumo ao topo. À medida que a gente vai seguindo, escalando a montanha, a gente vai enxergando mais adiante, né? É o conceito da verdade, do autoconhecimento. A gente enxerga mais longe, porque a montanha vai nos deixando mais altos. Então a gente enxerga mais longe e em contrapartida fica mais solitário. Porque antes era em massa, né? A gente seguia a massa. Era aquele conceito de manada. Hoje a gente fala muito sobre isso, né? O conceito de manada, segue em bando. A escalada, a individualidade, a transfiguração moral, a transformação de sentimento, essa é individual. E é aqui que mora a dificuldade. Então vamos lá. Quem se transfigura por dentro, no entanto, pensa por si. E quem raciocina por si, desata as amarras dos preconceitos e escala renovações no rumo do conhecimento superior pelas vias do espírito. Então olha aqui esse conceito essa imagem, essa metáfora da montanha mostra bem isso, né? Essa escalada para dentro. Escalada individual, solitária, onde você
desata as amarras de pensar em comum, pensar no coletivo, seguir a massa, seguir na tendência, seguir na rotina, seguir ali no que é mais fácil. O convite ao companheiro espírita não é o mais fácil. Interessante, não, gente? E desafiante, não é? Bom, não mais para nós o claustro nebuloso da fé petrificada. Para nós quem? Para o espírita consciente, em busca da verdade maior, esforçado para vencer as dificuldades e encontrar a si mesmo. Não mais para nós a fé petrificada, em que se nos desenvolvia o entendimento. Então, sabem, gente, aqueles conceitos de fé cega, né? Aquela fé que a gente segue na manada, né? É para ajoelhar, todo mundo ajoelha, é para fazer o sinal da cruz, todo mundo faz, é para rezar, neste formato a gente reza. O conceito espírita nos chama a uma produção íntima, a uma produção raciocinada. Peraí, você tá fazendo, isso tá te levando a quê? Para e pensa. Essa construção, a busca do espírita, né? É o conceito de fé raciocinada, é aquela fé que busca compreender, dilata, rasga os véus da ignorância, né? Esse processo é existencial. Essa é a finalidade das lutas, dos esforços, dos sacrifícios, das dores, a gente deslocar-se de onde está. Ei, Emmanuel é danado. Olha aqui. Todavia, por que te transferes incessantemente de nível? Quase sempre despertas no mais doloroso tipo de solidão. A solidão dos que trabalham no mundo a benefício do mundo. Olha aqui, gente, a escalada da montanha. À medida que a gente vai subindo a montanha, à medida que a gente vai se conhecendo, questionando os porquês e renovando conceitos, quebrando paradigmas e enxergando mais além. À medida que a gente vai fazendo isso, é a escalada, é a subida da montanha. A gente larga a massa e faz uma caminhada individual para dentro. Ela é solitária. É o que tá falando aqui. Ela é solitária. E é fácil? Não, é difícil. Ela é sofrida. Ela é sofrida porque não é fácil descaracterizar-se da massa. Não é fácil. Buscar uma caracterização de individualidade. Mas é nesse nível que a gente está efetivamente trabalhando para nós e em benefício do mundo. Jesus foi assim. O que Jesus falava, as pessoas mal compreendiam. Tanto que ele falava em histórias, ele contava ali histórias de agricultor, de pescador, de dona de casa, porque era o que o momento ali pedia, né? O que as pessoas ali viviam e conseguiam absorver. Mas ele era tido como revolucionário. Então, não foram verdades fáceis de serem percebidas. Tanto que houve uma rejeição. Houve uma rejeição e Jesus foi crucificado, conquanto o que ele estava trazendo era um bálsamo. As pessoas chegavam perto dele e derretiam, né? O tamanho magnetismo dele. Mas
enxergaram. Ele foi crucificado, ficou sozinho, foi humilhado. E o que ele estava falando? Verdades. Então, gente, esse conceito aqui que o Emmanuel traz nesse capítulo da dificuldade de enxergar verdades e viver para aquelas verdades renovadoras, é onde a gente encontra paz. Mas é também muito difícil, muito sacrificial. Aí ele coloca assim, por que que é assim? Ele fala aqui, olha, falas e frequentemente as tuas palavras voam sem eco. Porque quando você tá quando você enxerga mais além e fala sobre o que você enxerga, as pessoas falam, epa, acho que não tô entendendo não, aquela pessoa ali tá viajando. Então é uma fala sem eco. O contraponto disso, fale para a multidão, fale para agradar massa, fala com agressividade, brigando, xingando, entoando hinos de vingança, de revolução. Aí a turba, a massa reage com força, com energia. Então é este o contraponto. A massa barulhenta, a individualidade crescente aqui, olha, de escalada de montanha, silenciosa, absorta nos pensamentos, na sublimidade da vida, no que fazer para melhorar o mundo através de uma melhora de si mesmo. Então é isso que ele está falando. Ages e as tuas ações nobres, não raro, ages e as tuas ações nobres sofrem, não raro, o menosprezo dos mais queridos. Emancipas a própria alma, escravizando-te a deveres maiores. Então, a gente se liberta, tá dando nosso tempo. A gente se liberta das tendências inferiores e se aprisiona voluntariamente aos deveres superiores. Como aquele poema do escravo que fala assim: não sou mais escravo das ilusões do mundo, agora sou sim escravo voluntário do Cristo. Aí eu me torno servo voluntário, porque enxergou mais longe, quer contribuir com a paz no mundo, trocou a sombra pela luz e agora expande a luminosidade para outros. Vou ler mais uns aqui só para formar. Olha, auxilias, mas é desprezado. Compreendes, mas é menosprezado. Trabalhas padecendo, edificas entre lágrimas, consola e vergastam-te os sentimentos. Urge perceber que quantos consomem as próprias energias na exaltação do bem se fazem clarão. Olha a troca, pessoal, escalou a montanha, trocou a sombra pela luz, num processo sacrificial. Segue, trilha adiante, erguendo a luz, para que as trevas não amortalhem indefinidamente os valores do Espírito. Que frase perfeita! Segue erguendo a luz e deixando as sombras de quem? As sombras das tendências inferiores, as sombras de sermos reféns de ilusões que nos torturam e não nos levam a nada.
encarar o sacrifício da escalada, de vencer a si mesmo, fazendo brilhar a própria luz e resplandecendo essa luz em torno, é onde reside a paz. A paz. Por isso que o capítulo encerra com o trecho de Jesus, que venceu o Calvário, venceu a cruz e depois de 3 dias retorna glorificando o sacrifício. Porque aquela humilhação aparente transbordou aos olhos da comunidade ali a luminosidade que o mestre nos fez perceber depois. Antes humilhação, sacrifício, depois luz, luz perene, luz resplandecente. Assim a nossa jornada. O sacrifício, a luta, o esforço constante, deixando para trás aquilo que é mais fácil, as nossas pequenezas, as nossas inferioridades, as nossas revoltas, as nossas ilusões, entrando na individualidade e vencendo a dor da solidão para fazer brilhar a luz. E aí ao final, entendendo, a paz seja convosco. A paz não está de fora para dentro, a paz é de dentro para fora. A paz seja convosco. E é assim que a gente finaliza o nosso estudo de hoje. A paz seja em nós, que a gente tenha condições de se manter no esforço para predominar a paz na essência, a paz no imo. A paz não mora nas agitações, nas ilusões e nas tarefas rotineiras. A paz mora no eixo essencial, no Espírito. Senhor Jesus, obrigada por este momento iluminado do nosso dia. Que estes minutos de reflexão nos imantem, nos fortaleçam para que persistamos nas lutas da individualidade e da elevação. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Que assim seja, meus amores. Excelente sexta-feira, excelente final de semana e segunda-feira estamos aqui, juntos. Um beijo para vocês e até mais. Tchau, turmíssima. Tchau, tchau.